Bom dia, turminha, sejam todos bem-vindos. Eu sou a professora Amanda, da disciplina de Ensino Religioso. E hoje na nossa aula a gente fará a revisão e também a nossa atividade avaliativa do segundo bimestre, tá certo? Então, com relação à nossa atividade avaliativa, vai ser uma atividade com o mesmo peso de prova. Cada questão vale 1 ponto ou 2, então prestem bastante atenção na hora que vocês forem responder, tá certo? Não é pressa, e sim atenção para que todos possam fazer uma boa atividade, tá bom? Para isso, eu escolhi 2 textos que a gente trabalhou durante esse segundo bimestre para fazer a revisão e logo mais fazer também a atividade avaliativa. Então, para isso, eu escolhi o texto da aula 9, que fala sobre o conceito do mito e do seu papel nas religiões, né? Que foi o texto que foi passado no dia 19/7, referente à aula 9, e o outro texto foi o último texto que a gente trabalhou agora, né? Que tá fresquinho na mente de vocês, que foi Celebrações e Ritos Fúnebres, que foi passado no dia 2/8, tá certo? Esses 2 textos. O primeiro texto, que foi referente à aula 9, foi passado no dia 19/7, e o texto da aula 10, que foi passado no dia 2/8, tá certo? Um fala sobre o conceito do mito e do seu papel nas religiões, e o outro fala de celebrações e ritos fúnebres. Então, a gente vai revisar na nossa aula de hoje esses 2 textos, e logo mais vocês vão estar fazendo a atividade avaliativa. Lembrando, vale ponto, tem o mesmo peso que uma prova. Então, é de grande importância que vocês não só leiam as perguntas, mas também tenham calma em responder, para que vocês possam estar fazendo uma boa atividade. Lembre-se que é uma atividade avaliativa do segundo bimestre, certo? Então, vamos começar com o conceito do mito e do seu papel nas religiões. Para começar, o que seria o mito, né? O mito, alguns cientistas, filósofos, teólogos falam que são narrativas fantásticas. Mas o que são narrativas fantásticas? São aquelas narrativas que incluem entidades sobrenaturais, histórias que envolvem entidades, seres, né, imagináveis, né, que não são seres que a gente encontra no nosso dia a dia. Então, o mito são essas narrativas fantásticas, né, que foi utilizada inicialmente pelos gregos, mas que depois foi disseminado em outras culturas, tá certo? Então, os gregos utilizavam o mito para explicar não só a fundação e a origem do mundo, como a origem dos seres humanos, a origem dos animais, a origem de toda a natureza, de toda a construção do mundo, era explicado na civilização grega através do mito, que eram passados, né, de geração em geração, a partir de forma oral, né, a partir da história contada nas praças das cidades, nas casas, nos oráculos. Então, existiam pessoas especializadas para passar esse conhecimento através do mito, que eram chamados de rapsodos, que eram pessoas, artistas, que andavam pelas cidades, que se utilizavam, às vezes, de instrumentos musicais para contar as histórias dos deuses, das histórias sobrenaturais, das histórias mitológicas, dos seres mitológicos. Então, ali aquela pessoa ia passando esse conhecimento, e quem assistia aquele teatro todo aprendia. Então, por muito tempo, né, na civilização grega, tudo o que acontecia no mundo, desde a origem dele, das coisas, do mar, dos animais, dos homens, eram explicados através dessas histórias fantásticas, que é o mito, tá certo? Então, o mito foi desenvolvendo, né, nas culturas posteriormente e nas religiões também, com a mesma função de tentar explicar o que acontecia no mundo através dessa mitologia, né, desses contos onde tinham seres sobrenaturais, figuras mitológicas, seres mitológicos,
que tinham poder, superpoderes e assim sucessivamente, tá? A mais conhecida é a mitologia grega, mas a gente também tem a mitologia nórdica, a gente tem a mitologia egípcia, tá certo? Então não só existe a mitologia grega, porque o mito, ele foi expandido, né? Ele se expandiu e ele se desenvolveu também em outras culturas, tá? Então, o papel principal do mito era esse, de explicar todas as coisas através dessas histórias fantásticas, dessas narrativas fantásticas. E lá no texto de vocês, da aula 9 sobre o mito, eu coloquei também o mito, né, sobre Narciso, né, que é um mito muito conhecido hoje como mito narcisista. Então, quando a gente acha que uma pessoa se ama demais ou se acha muito bonito, a gente diz que ele tem a síndrome de Narciso, porque Narciso foi um rapaz, um homem muito bonito na Grécia, na qual uma ninfa se apaixonou por ele, mas ele recusou esse amor, né? E daí essa ninfa foi se queixar a uma deusa, e essa deusa, como castigo, disse que quando Narciso se olhasse no rio, ficaria tão impressionado com a sua beleza que dali não sairia e ficaria ali para sempre admirando a sua beleza. Só que nisso, quando Narciso viu a sua imagem refletida na água, se apaixonou por si próprio, pela sua própria beleza, que não fez outra coisa a não ser isso. E daí definhou e morreu, né? Então, quando a gente encontra uma pessoa que ela é muito apegada à sua imagem, acha a sua imagem muito bonita e que chama muita atenção, a gente diz que ela é narcisista ou que ela tem a síndrome de Narciso, tá certo? Isso foi um dos mitos que a gente pode encontrar também dentro da mitologia grega. Mas tem vários mitos, caso vocês queiram pesquisar, como o mito de Édipo, o mito de... que eu tô esquecida agora, gente. Mas tem vários mitos que vocês podem pesquisar dentro da mitologia grega, tá certo? Então, o outro texto que eu passei em sala de aula também foi sobre as celebrações e sobre os ritos fúnebres, que é o que a gente vai ver agora e também vai revisar para poder estar fazendo a nossa atividade, tá certo? Então, vamos lá. Embora a morte seja natural para todas as civilizações, cada cultura tem o seu jeito especial de se despedir e homenagear a pessoa querida que partiu. Logo abaixo eu coloquei algumas tradições religiosas para que vocês pudessem ter noção de como é feita essa celebração ou esse rito fúnebre, que é o rito de passagem, né, da onde o corpo deixa essa matéria, né, e passa a ser espírito. Então, no catolicismo, o ritual fúnebre é celebrar... Então, vamos lá. No catolicismo, o velório e o enterro ocorrem em sequência, sendo que este último normalmente é realizado 24 horas após a morte. O velório é celebrado com incensos, que significam veneração, água para lembrar o batismo e velas para simbolizar que a vida vai se queimando. Além do mais, a luz é um sinal de Deus, que no caso é a vela, não é isso? Os amigos e familiares costumam fazer orações juntos. Outro hábito comum na Igreja Católica é a vivência do luto. De acordo com a religião, é importante se permitir viver a tristeza do momento. Muitos vestem roupas pretas para simbolizar que perderam um amigo ou um familiar, que no caso representa o luto. Antigamente, as mulheres vestiam preto pelo menos um ano, quando o pai ou marido ou filhos morriam, né? O clássico ritual fúnebre dos católicos é a missa de sétimo dia, celebrada para iluminar a alma do falecido, já que acreditam em ressurreição. Para os católicos, o dia 2 de novembro é uma data especial, na qual comemoram o dia de finados, em que os fiéis oram pelos mortos. Ou seja, por que a missa de sétimo dia? Porque eles acreditam na ressurreição. Assim como Cristo morreu e ressuscitou, assim também os católicos acreditam nisso. Então, eles celebram a missa de sétimo dia para iluminar a alma do falecido ao encontro de Jesus Cristo, tá certo? E no dia 2 de novembro é a data especial, onde é comemorado o dia de finados,
E para os católicos é o dia que eles comemoram e homenageiam aqueles que já se foram, tá certo? Então, outra tradição religiosa, né, ou cultural, são os indígenas, que também comemoram o velório de forma diferente dos católicos, né? Então, os indígenas, dependendo da etnia ou do grupo, o ritual é especial de despedida. Na aldeia Pancararu, que foi um dos exemplos que eu coloquei para vocês, localizada em Pernambuco, por exemplo, o funeral tem a participação de entidades espirituais, chamadas de praiais, ou praias. Cobertos da cabeça aos pés, eles tocam gaitas, balançam chocalhos e fazem uma referência na porta de onde o morto está sendo velado, antes de entrar. Essas entidades participam de todo o cortejo fúnebre. Então, no protestantismo, assim como as cerimônias fúnebres católicas, os funerais protestantes também acompanham uma celebração religiosa, porém sem o uso de velas ou crucifixos. Apenas flores são usadas para homenagear quem partiu. No judaísmo, para o judaísmo, como a morte acomete todos os tipos de pessoas, ela também deve ser simbolizada de maneira igual. Nessa religião, primeiramente, o corpo é levado por pessoas especializadas da comunidade para que volte a ser como chegou a esse mundo, que é purificado. Depois o corpo deve ser vestido com uma túnica branca e tudo que reflete como um espelho ou porta-retratos ficam cobertos para que o morto não veja a própria imagem, e então ocorre o velório. Antes do funeral, os familiares do morto rasgam suas roupas como representação do luto. Ao voltar do cemitério, a família fica em casa de luto por 7 dias. 3 vezes ao dia fazem orações e recebem visitas, certo? Esse é a celebração fúnebre do judaísmo. Agora vamos para o candomblé. No candomblé, o ritual pós-morte acontece em etapas. Primeiro, o corpo é preparado para que o espírito seja liberado da matéria. Essa etapa ocorre em uma casa de pai de santo, pois isso é o que acontece. Após isso é que acontece o velório, no qual cânticos pedem aos ancestrais para que recebam um novo espírito. Depois do velório, o corpo é sepultado. Se a morte for de um pai ou mãe de santo, a cerimônia de louvação dura 7 dias, tá certo? Se não for, ela só dura o dia do velório. No islamismo, em países árabes, 3 dias após a morte, parentes do falecido contratam vários qari, profissionais que declamam o Alcorão ao lado da sepultura. O ato, de declamar o Alcorão iluminaria o corpo em sua viagem até a eternidade. O ritual mais comum é o encontro de amigos e familiares depois de 40 dias de óbitos para lembrar o falecido, tá certo? Então, essas foram algumas celebrações, e ritos fúnebres, dentro das tradições religiosas, com suas diferenças, claro, mas com suas peculiaridades também, que é homenagear a pessoa que se foi, a pessoa que morreu, mas cada um a seu modo, tá certo? Então, esse foi o nosso texto da aula 10 sobre celebrações e ritos fúnebres, tá bom? Vocês, se tiverem qualquer dúvida, voltem ao texto, lembrando que o texto da aula 9 foi passado no dia 19/7 e o texto da aula 10 foi passado no dia 2/8, tá certo? O primeiro sobre o conceito do mito e do seu papel nas religiões, e o segundo, celebrações e ritos fúnebres, tá certo? Nós estamos agora nessa aula revisando esses 2 textos, tá bom? E logo após esse texto, a gente também tem a nossa atividade avaliativa. Então, uma dica para vocês, prestem atenção e façam a atividade com calma, tá certo? Eu desejo a vocês bons estudos e boa aula.